pararam para pensar por que a gente escova os dentes com creme dental e escova de dentes e o porquê eles são do jeito que são? Bom, é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Quantas vezes vocês já ouviram as pessoas comentarem por aí que a população, principalmente lá, né, do século XVIII, século XIX, não tinham hábitos de higiene e que principalmente a saúde bucal deles, né, a higiene bucal era muito precária. Bom, no vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre hoje e falar um pouco sobre o uso atual da escova de dente e creme dental. Bom, para começar, a gente vai falar um pouco sobre os hábitos de higiene que se tinha antigamente, né? Ou seja, nos séculos atrás. Para começar, então, a gente pode lembrar que nesse período da história não se tinha o conhecimento ainda sobre micro-organismo. Então, tudo que a gente sabe hoje, né, sobre as doenças bucais, que são causadas na sua maioria por bactérias, né, ou por alguns tipos de vírus, mas não se tinha antigamente, né? O conceito de vírus e bactérias, ele é relativamente novo. Então a gente pode dizer assim de forma resumida que esse é um conceito mais assim popularizado só a partir da invenção do microscópio, né? Onde a gente pôde então observar esses micro-organismos mesmo de uma forma muito rudimentar e poder então começar a estudar essas doenças e a causa das doenças, né? Bom, mas a gente precisa lembrar também que apesar dos hábitos de higiene serem diferentes do que a gente tem hoje, existia também uma alimentação muito diferente e que não era tão rica em carboidratos como a gente tem hoje em dia. Então, a cárie, ela é uma doença que é causada através de resíduos de carboidratos fermentáveis que ficam no dente, e aí então, com as bactérias que já normalmente estão ali na nossa boca, acontece a doença, né, a cárie. Então, a gente precisa lembrar que no século XVIII e XIX, né, a gente não tinha tanto o consumo de açúcar, principalmente pela população mais pobre. O que fazia então com que a cárie talvez não fosse tão frequente como se tornou quando o açúcar passou a ser considerado um alimento muito popular, né? Outra coisa que a gente precisa lembrar também é que o padrão de beleza ele muda conforme a época, né? Então, o dente que pra gente hoje bonito, né, é considerado dente branquinho, extremamente branco, extremamente alinhado, ele provavelmente não era o mesmo da época, inclusive sendo diferente de acordo com cada região, né? Porque a gente pode perceber que existe também uma variação até atualmente do que é bonito. Às vezes o que é bonito no Brasil não é bonito em outro país. E é lógico que essa visão estética ela interfere também nos cuidados que a pessoa vai ter com a sua boca, né? Afinal, se a pessoa acha bonito um dente mais amarelado, talvez ela não tenha tanto um cuidado assim como a pessoa que tem aquela busca pelo dente branco e bem cuidado. É lógico, né, que isso não pode ser tomado como uma regra, mas também tem que ser um fato a ser considerado. Bom, mas o que é importante a gente lembrar é que desde a época do Egito Antigo já se tem registros de algum uso dos chamados dentrifícios, né? Que são aí uma espécie de um creme dental mais rústico, podemos dizer assim. E também de outras ferramentas que se utiliza para alinhar dentes, enfim, existe alguns registros de um aparelho de dente, assim, uma coisa mais simplificada que se usava, e até da escova também, né? Elas eram, obviamente, em formatos diferentes, feitos de materiais diferentes, mas com essa mesma função aí de fazer a limpeza dos dentes.
Dando uma breve olhadinha na história, a gente consegue perceber que as classes sociais onde se tinha um maior poder aquisitivo, as pessoas dispunham de água quente, de uma tigelinha de água já posta ali em cima do que se chamava de lavatório, né, que era um armarinho onde as pessoas podiam fazer higiene do rosto, enfim, das axilas até da boca. Então essas pessoas que tinham um maior poder aquisitivo, elas dispunham de alguém que colocasse aquela água ali para elas, que fosse lá retirar a água do poço, que, né, dispunham até de um acessório individual para fazer a higienização dos dentes, enquanto as pessoas de menor poder aquisitivo, elas não tinham alguém que fosse lá recolher aquela água, elas não dispunham de um objeto individual, muitas das vezes, né, aquela escova de dente era compartilhada pela família, então a gente tem que levar em consideração, né, os privilégios que dispunham cada pessoa. Outro fato que a gente também precisa lembrar é que a odontologia, né, da forma como a gente conhece hoje, ela é relativamente nova. Diferente da medicina, né, que a gente tem aí o pai da medicina, como Hipócrates, que começou já de uma forma mais científica, a odontologia, ela deriva mais do que se chamava antigamente dos barbeiros, né? Então, existia muito aquele hábito de se arrancar os dentes, né? Existem inclusive pessoas que eram chamadas de tiradentes, porque era esse o papel. Quando alguém tinha algum problema em algum dos dentes, ele era, ao invés de tratado e cuidado com o conhecimento lógico que a gente tem hoje, ele era simplesmente arrancado da boca, né? Então as pessoas muitas das vezes perdiam seus dentes por um problema muito pequeno, e muitas das vezes só por sentirem alguma dor, alguma coisa, mas na época não se dispunha de toda a tecnologia que a gente tem hoje e muito menos do conhecimento que a gente tem, né? Então, gente, diante de tudo isso, a gente tem que pensar que a diferença que se tinha da higiene bucal que era feita antigamente, né? E aqui no Brasil, há poucos anos atrás, ainda acontecia isso. E aí, para a higiene que a gente se tem hoje, ela se dá muito mais pelo conhecimento e tecnologia que as pessoas têm do que simplesmente por desleixo ou por outra coisa similar, né? Então, é muito mais pelo conhecimento que a gente tem hoje, pela informação de fácil acesso que a gente consegue ter hoje e também pelo acesso a um profissional. Bom, e para falar sobre a odontologia como ela é hoje, né, como ela é posta, principalmente aqui no Brasil, não muito diferente de antigamente, hoje em dia a gente tem, né, ainda uma diferença muito grande do acesso a profissional odontológico, a produtos que façam higiene bucal, né, escova de dente, a pasta de dente, o fio dental, que é um material extremamente caro ainda para as pessoas fazerem a utilização diária. Então a gente ainda tem uma discrepância muito grande de pessoas que inclusive têm acesso à água encanada, ao saneamento básico. Mas muitas pessoas também têm uma ideia equivocada na hora de fazer a escolha dos produtos da higiene bucal, né? Quando a gente entra no supermercado e vê aquela quantidade imensa de marcas, aquelas embalagens muito bem pensadas, muito chamativas, né? Que a limpeza dura 12 horas, que vai embranquecer o dente, a gente fica deslumbrado muitas das vezes com tudo aquilo e vai naquela mais chamativa. Mas é importante a gente pensar que o papel fundamental do creme dental é fazer a proteção do dente contra a cárie, né? Que é a doença aí mais prevalente enquanto saúde bucal. Então, gente, o que eu gostaria de comentar com vocês é que, na verdade, não se tem uma diferença muito grande entre um creme dental e outro nessa proteção contra a cárie. O que mais importa é a quantidade de flúor que está disposta
dentro do creme dental. Isso a gente pode olhar ali na parte de trás da caixinha do creme dental, onde está escrito a quantidade de flúor em ppm. Então, o normal é que se utilize uma pasta de dente de pelo menos 1.500 ppm. Outra coisa que hoje em dia acaba se passando aí a notícia é que o flúor poderia eventualmente causar doenças, inclusive problemas, né, de desenvolvimento, enfim. Mas essa é uma ideia equivocada que a gente tem. Na verdade, a quantidade de flúor disposta no creme dental, ela não é capaz de causar nenhuma intoxicação no ser humano. Então, a gente tem comprovado, né, isso hoje em dia, que a quantidade de flúor disposta é uma quantidade segura para que a gente use, né, faça a higiene dos dentes e após isso elimine o excesso. Então não vai estar tendo ali uma quantidade capaz de intoxicar. Bom, esse foi um videozinho rápido para explicar um pouquinho aí sobre esses artigos que são os principais quando a gente fala em higiene bucal, né? É lógico que o fio dental hoje em dia cada vez mais ele começa a ser utilizado pelas pessoas em geral, mas a gente sabe que o acesso dele ainda é mais difícil, menos pessoas usam ele do que a escova de dente e a pasta. Se vocês quiserem, eu posso fazer um videozinho só falando sobre o fio dental e a importância dele na higiene bucal, mas por hoje é só. Quero que vocês comentem aí se na família de vocês tem alguma história de que se usava algum produto muito curioso para escovar os dentes, para fazer a higiene aí, deixem aí nos comentários, tá certo? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e até o próximo.